Trabalho como advogado interno em uma construtora de médio porte, bem-sucedida, aqui no sul do Brasil. Sou formado há quase 10 anos, e o máximo que cheguei perto de um tribunal foi para consultar escrituras de imóveis. Sou casado há 8 anos, e temos um garoto de 4. Conto isso para que você entenda que tenho uma vida boa e comum, sem hobbies esquisitos, amigos estranhos, ou o hábito de sair da rotina para conhecer pessoas bizarras ou viver situações perigosas. Mas na última terça-feira, acordei com uma mensagem de texto bizarra. Meu despertador estava para as 7, mas o celular vibrou às 6h40, me arrancando de um sono profundo. A mensagem dizia: "Você viu algo que não devia." Sem entender, enchi os olhos sonolentos na tela por 1 minuto, tentando lembrar o que eu poderia ter visto, antes da estranheza da mensagem me atingir por completo. Primeiro, o remetente estava vazio, sem nome, número, símbolos, nada, nenhum espaço em branco sequer. Era como se a pessoa tivesse apertado a barra de espaço várias vezes e o celular tivesse registrado como caracteres. Eu não conseguia nem selecionar o espaço do remetente. Segundo, a fonte da mensagem era diferente. Não era uma fonte totalmente diferente, mas algumas letras eram visivelmente mais altas ou baixas do que as outras dentro da mesma palavra, como se estivessem dançando em uma melodia macabra. Terceiro, eu não tinha visto nada demais além do trabalho, da reunião de pais e da pizzaria. Não me lembrava de nenhum lugar que tivesse ido na semana anterior, e muito menos de ter visto algo estranho, criminoso ou qualquer coisa do tipo. Mostrei para minha esposa, que riu, dizendo que devia ser propaganda ou um enganão. Parecia plausível, então deixei para lá. 2 noites depois, na quinta, os pesadelos começaram. Quando criança, eu tinha terror noturno. Acordava meu irmão aos gritos. Era tão ruim que, mesmo sem condições, meus pais me levaram a uma clínica do sono por alguns dias quando eu tinha 8 anos. Não sei dizer o que fizeram, mas parou. Ou eu melhorei. E tirando um ou outro pesadelo normal, nunca mais tive problemas. Mas esse sonho, apesar de perturbador, não parecia pesadelo, nem sonho. Era real demais, estranhamente trivial. Eu estava em uma biblioteca escura, examinando livros antigos. Não consigo dizer o que procurava, mas me lembro da sensação crescente de frustração e angústia por não encontrar. Acordei em pânico. No meu estado de torpor, tentei voltar a dormir, em vão, claro. Minutos depois, o celular vibrou. Era outra mensagem do remetente misterioso. Você viu algo que não devia e precisa parar antes que sua vida. A mensagem terminava aí, mas havia uma foto anexada. Era uma imagem escura de um homem agachado em um corredor, olhando fixamente para uma fileira de livros desbotados em uma prateleira empoeirada. As estantes de metal e o longo corredor deixavam claro que era uma biblioteca, e apesar do ângulo ruim e da má qualidade, eu sabia que era eu. Não eu em uma biblioteca real, mas eu no meu sonho. Senti um aperto no peito ao ver a ideia tomar forma, se enraizando em mim. Pensei em acordar minha esposa, mas algo me impediu. Talvez o medo de ver preocupação, ou pior, medo e tristeza em seus olhos. Não sei, mas ainda não contei a ela, nem sobre o resto. Os sonhos continuaram. Eu em um lugar que, no sonho, eu considerava meu lar. Eu em um restaurante. Eu atravessando uma cidade desconhecida em uma tarde chuvosa com granizo caindo em pancadas. O vento açoitando meu guarda-chuva com cabo de madeira pesada. Tudo tão real. E eu acordava com o mesmo pânico. Nenhuma mensagem nova nos últimos dias. Apesar do pavor que sinto quando o celular vibra, esperava que a estranheza estivesse passando, levando os sonhos junto. Até que hoje de manhã, encontrei uma moeda no meu criado mudo. Chamo de moeda porque é um disco pequeno e achatado, com o peso de metal. Mas não é metal. Parece algum tipo de couro moldado ou escamas, como pele de tubarão, mas sólido, firme. Tem um tipo de relevo, difícil de distinguir por causa da cor e textura, e talvez seja impressão minha, mas parece quente. A mensagem chegou minutos depois. Você viu algo que não devia e precisa responder antes que sua vida seja consumida.
Preciso de ajuda, mas não sei que tipo. Alguém já passou por isso? Não sei o que está acontecendo e acho que a mensagem ainda não terminou. Por favor, me respondam se souberem de algo. Agradeço as respostas, públicas e privadas, alguns insights úteis. Sugestões. Pensei em responder, mas não o fiz a princípio por achar que era um golpe. Depois, por medo, querendo ignorar, na esperança de que desaparecesse. Tenho receio de provocar uma reação, mas é um bom conselho. Vou tentar. Minha esposa vai levar nosso filho para a casa dos pais dela amanhã. Então, vou esperar e tentar quando estiver sozinho. Só para constar, eu sei que não estou imaginando as mensagens. Minha esposa e um amigo do trabalho também as leram. Não mostrei moeda para ninguém. Não sei. De qualquer forma, obrigado novamente e postarei uma atualização nos próximos dias. Meu filho se foi. Não sei como dizer isso de outra forma, nem como começar. Não sei mais qual o sentido de tudo isso. Mas sinto que este é o único lugar onde posso falar sem parecer louco. Mesmo que seja só porque todos aqui pensam que é apenas uma história. Quando digo que ele se foi, meu filho lindo, inteligente e engraçado, o Lucas, é isso que quero dizer. Não foi sequestrado, nem fugiu, nem está desaparecido. Até onde sei, ele foi apagado deste mundo. Depois da minha primeira postagem, decidi seguir um conselho que recebi e tentar responder às mensagens. E esperar até quinta, pois minha esposa e meu filho iriam passar alguns dias com os pais dela. Não por causa de tudo isso, entenda, mas por causa de uma visita planejada há meses. São 5 horas de viagem para outro estado, então não acontece com frequência. Mas não vi razão para impedi-los de ir, principalmente porque nada de estranho havia acontecido com eles até então. E eu estava prestes a fazer algo que poderia provocar uma resposta desconhecida. Ontem de manhã, acordei às 6h30 pensando em tomar café da manhã com eles antes de ir trabalhar, já que eles teriam partido antes que eu chegasse em casa na noite anterior. Só os veria no domingo. Quando saí do quarto, vi a porta do Lucas fechada. Estranhei, porque nunca fechamos a porta para ouvi-lo e vigiá-lo melhor. Mas imaginei que ele tivesse fechado e estivesse brincando ou dormindo. Bati e abri a porta. Mas não era o quarto dele. Era o mesmo quarto, mas sem nenhum sinal do Lucas. Onde ficava a cama, havia uma bicicleta ergométrica com roupas penduradas. Em vez da coleção de soldadinhos e tanques no chão, havia caixas de livros e uma TV antiga. O quarto não estava cheio, mas não havia sinal de que objetos tivessem sido movidos para dentro ou para fora recentemente. Procurei até marcas de tachinhas nas paredes onde os pôsteres do Lucas estavam pendurados, mas as paredes estavam intactas, cobertas com tinta desbotada. Você precisa entender que, 2 semanas atrás, eu teria saído do quarto imediatamente, achando que estava enganado ou ficando louco. Teria procurado o quarto certo ou ajuda. Mas agora eu já temia estar enlouquecendo ou que algo grande e terrível estivesse vindo atrás de mim. Então, prestei mais atenção, tentando entender se a realidade era consistente com o que eu estava percebendo. Só depois de vasculhar o quarto e não encontrar nenhum sinal do meu filho, fui verificar os outros cômodos. Só depois de procurar em todo o andar de cima, é que comecei a procurar minha esposa. Pareço estranho em retrospecto que eu não tenha pensado que ela também teria sumido. Talvez eu tivesse algum senso animal de sua presença na casa. Ou talvez estivesse muito sobrecarregado para processar mais alguma coisa naquele momento. De qualquer forma, lá estava ela, comendo cereal na bancada que divide a cozinha da sala. Ela me deu um sorriso sonolento, que logo desapareceu ao ver minha expressão e ouvir o que eu dizia. Cadê o Lucas? Que Lucas? Tentei manter a calma, mas consegui ouvir o medo e a raiva na minha voz. O Lucas, nosso filho. Onde ele está? O que aconteceu com o quarto dele? Por que você está com essa cara de confusa? Juro que ela parecia genuinamente preocupada quando se levantou e veio até mim. Querido, calma. Acho que você teve outro sonho estranho. Um em que a gente tinha um filho? Não temos filhos, pelo menos não ainda. Eu já estava balançando a cabeça enquanto ela falava. Não, não, você está mentindo. Tem alguém te controlando. Nós temos um filho.
O nome dele é Lucas. Ele vai fazer 5 anos em junho. Ele... Comecei a chorar e, quando ela me abraçou, não afastei. Conversamos por mais algumas horas, durante as quais ela me mostrou álbuns de fotos, redes sociais, e-mails, todos sem nenhum vestígio do Lucas ou com referências claras de que ainda não tínhamos filhos. Concordei em procurar um psicólogo imediatamente e minha esposa começou a fazer ligações. Mas a consulta mais rápida, sem ser emergência, seria só na segunda-feira, e consegui convencê-la de que seria exagero, ainda mais considerando que isso poderia acarretar para minha carreira. Ela disse que precisava ir à cidade à tarde, e eu disse para ir, que eu estava bem, que era só estresse e pesadelos. Na verdade, eu precisava que ela fosse para que eu tivesse tempo para fazer o que precisava. Posso estar louco, mas queria ter certeza antes de me entregar àquilo. Se eu tomasse remédios, ou pior, fosse internado, poderia ser tarde demais. Então, ela se despediu, garantindo que ficaria bem ali. E 10 minutos depois, eu estava no meu carro. Gostaria de dizer que menti para protegê-la, o que é verdade, mas não toda a verdade. Também não confiava totalmente nela e queria verificar a existência do Lucas sem ela. Então, fui até a escola dele. Falei primeiro com a professora e depois com a administração. Nessa ordem, porque sabia que não conseguiria falar com a professora se já estivesse fazendo perguntas estranhas na secretaria. Tentei perguntar com calma e sutileza, mas é difícil quando você está perguntando sobre uma criança que foi apagada ou nunca existiu. Tanto a professora quanto a secretaria disseram que o Lucas nunca estudou lá. Eles agiram como se nem me conhecessem, sendo que eu tinha lembranças da reunião de pais, das 2 reuniões individuais e da festa de Natal. Sentei-me no carro por alguns minutos, chorando e tentando reconciliar o que eu sabia e sentia com o mundo em que havia acordado. Estava quase desistindo e voltando para casa quando me lembrei de algo. Eu conhecia aquela professora, além de ser parente do Lucas. Eu nunca tinha estado naquela escola ou conhecido aquela professora, mas sabia seu nome, seu rosto, onde ficava sua sala e como ela era. O que quer que estivesse acontecendo era real, ou eu estava tão mal que estava mentindo para mim mesmo, inventando fatos para sustentar a ilusão. De qualquer forma, decidi ir mais fundo. Mandei uma mensagem para minha esposa, pedindo desculpas por ter saído, dizendo para ela não se preocupar e que voltaria no dia seguinte. Tinha uma longa viagem pela frente. O Lucas nasceu na mesma cidade natal da minha esposa, para onde eles estavam indo visitar os avós dele. Já tinha descartado a ideia de confirmar a existência dele com os pais da minha esposa por vários motivos, mas queria checar os registros de nascimento no cartório da cidade. Era uma das poucas formas oficiais de verificar a existência de uma criança pequena, e minha esperança era de que, se houvesse algum tipo de manipulação, talvez ela não fosse tão abrangente ou profunda. E sim, eu sei que pareço paranoico e louco neste momento e mais ainda adiante. Depois de enviar uma longa mensagem para minha esposa, finalmente enviei uma mensagem para o número desconhecido. O que aconteceu com meu filho? Devo ter digitado e apagado umas 10 mensagens antes de me decidir por aquela nem muito vaga, nem muito específica, nem muito emocional, nem muito agressiva. Esperei 10 minutos por uma resposta, mas nada. Larguei o celular e parti. Não conseguiria chegar ao cartório antes que fechasse, então dirigi devagar, usando o tempo para pensar. Em um dado momento, parei para comer em um restaurante fast food, entrando apenas para sair um pouco do carro. Sentei-me lá dentro, forçando-me a comer algumas mordidas de um hambúrguer que não me apetecia, quando tive uma ideia. Eu havia trazido a moeda estranha comigo. Não me lembrava de tê-la pegado, mas estava com muita pressa quando saí de casa. Voltei ao balcão de condimentos, peguei 5 sachês de açúcar, esvaziei-os na mesa e espalhei o açúcar em um círculo espesso, mas uniforme, um pouco maior que a moeda. Minha ideia era pressionar a moeda contra o açúcar para ver se conseguia identificar algo a partir da marca deixada. Fiz isso dos 2 lados e, em um deles, havia formas estranhas, e o que pareciam ser palavras nas bordas, mas eram fracas e eu não as reconheci. Do outro lado, parecia haver a imagem de algo, possivelmente uma baleia.
Tentei tirar fotos com o celular, mas o flash ofuscava a imagem. E sem o flash ficava muito escuro. Desisti e voltei para a estrada. Por volta das 22h30, estava me aproximando da cidade e comecei a procurar um lugar para estacionar e passar a noite. A ideia de usar meu cartão de crédito para conseguir um quarto me apavorava, como se alguém fosse me encontrar e me capturar enquanto eu dormisse. Já tinha sacado dinheiro antes de sair de casa e precisava que durasse para comida e gasolina. Falando em gasolina, eu precisava abastecer. Estava tão preocupado que deixei a luz do combustível acender, e o único posto de gasolina nos próximos 30 quilômetros estava fechado. A placa na porta dizia: "Volto em breve, meia-noite." Eu não tinha como saber se era verdade, mas minha estupidez havia me deixado com poucas opções. Então, estacionei e esperei. A atendente voltou alguns minutos antes da meia-noite, como prometido, mas algo aconteceu antes que ela chegasse. Saí do carro para me alongar e me despertar, andando de um lado para o outro no estacionamento iluminado do posto e olhando para a escuridão ao redor. À distância, avistei a forma tênue de algumas casas parcialmente iluminadas por 3 postes de luz amarela que pareciam ter sido colocados ao acaso para iluminar mal aquele trecho da estrada. Estava tudo tão quieto e parado que parecia que eu era a única coisa viva em um mundo morto ou congelado. Então, vi um movimento à distância. Era na borda do círculo de luz projetado pelo poste mais distante, entrando e saindo da escuridão. Não consegui ver muito bem, e meu primeiro pensamento foi que era um saco plástico gigante sendo levado pelo vento. Só que ele não se movia como se estivesse sendo levado pelo vento, e não havia vento. Eu apenas o via em flashes, claro e escuro, brilhando e ondulando a alguns metros do chão, balançando como um balão obsceno puxado por uma criança invisível. Corri de volta para o carro e me tranquei lá dentro, pronto para ir embora com ou sem gasolina. Mas, quando olhei de novo, ele havia sumido. Quando a moça chegou e abriu a porta, entreguei a ela o dinheiro e enchi o tanque, o mais rápido possível, voltando para a estrada em alta velocidade, mas sem perder o controle do carro. Só parei quando cheguei ao cartório e estacionei ali perto para passar a noite. Meu plano era dormir no carro, mas não consegui pregar os olhos. Fiquei de olho, procurando aquela forma e gravando esta mensagem. Se eu conseguir, vou postar isso hoje, sexta-feira. Isso se tornou uma espécie de diário para mim e ainda tenho esperança de que isso possa me levar a alguma ajuda. Mas pelo menos será um registro, se nada mais. Muita coisa aconteceu nos últimos dias. Estou usando o Wi-Fi do saguão de um hotel em que me hospedei na noite passada e tenho vagado sem rumo desde sábado, nunca ficando no mesmo lugar por mais de uma noite. Mas acho que isso acabou. Não está adiantando nada, estou muito cansado. Reli o que postei da última vez e estava tudo correto. Os últimos dias me fizeram ter certeza de que ou eu estou tão louco que devo estar em uma camisa de força agora mesmo, babando e imaginando tudo isso, inclusive gravando isso para vocês, ou é tudo real. Se for real, acho que há uma grande chance de eu estar no inferno. Nesse caso, isso tornaria tudo real ou apenas um tormento imaginário? Não sei, mas acho a semântica disso muito engraçada neste momento. Mas voltando à história. Certo, tenho que contar a história e me sinto compelido a fazê-la. E quando estou colocando para fora, me sinto mais em paz do que em qualquer outro momento, como se estivesse espremendo uma espinha enorme. Chega de lamúrias, vamos ao que interessa. Voltei ao cartório naquela tarde e conversei com a dona Mercedes, que foi muito gentil e prestativa, embora não pudesse me ajudar muito. Ela disse que os registros em papel haviam sido transferidos para o banco de dados em 2002, o que, claro, cobria o nascimento do Lucas, que nasceu em 2013. Nenhum sinal dele. Tentei todos os parâmetros de pesquisa, mas sem sucesso. Então, comecei a perguntar sobre a possibilidade de fazer uma busca nos registros físicos. Mesmo quando os registros são digitalizados, os originais de registros vitais precisam ser mantidos na maioria dos estados. A mulher foi mais uma vez muito prestativa,
dizendo que eu estava com sorte porque eles tinham registros desde 1982 no cartório, embora estivessem prestes a transferir tudo até 2015 para um depósito fora do local nas próximas semanas para abrir espaço. Depois disso, cópias em papel dos originais exigiriam uma solicitação por escrito e levariam alguns dias para ficarem prontas. Mas ela fez questão de frisar, sem nenhuma ironia, que aquele era meu dia de sorte. Ela me conduziu a uma sala enorme, repleta de livros de registro de imóveis e plantas, o que me fez perceber que eu não tinha nem ligado para o trabalho no dia anterior ou naquele dia. Deixando o pensamento de lado, seguia por outra porta até uma sala menor e mais abarrotada, cheia de arquivos. Ela me mostrou como o sistema de arquivamento funcionava e se ofereceu para me ajudar, mas eu disse que podia dar conta do recado sozinho. Eu pretendia ser minucioso, então inventei uma história mais elaborada, dizendo que estava fazendo uma pesquisa genealógica e que o Lucas era um primo distante. Isso tornava mais fácil explicar por que eu precisaria de tempo para examinar os registros não apenas dele, mas de quaisquer outros parentes perdidos. Na verdade, eu só queria ficar sozinho com os registros e ter certeza de que não se tratava de um erro de arquivamento. Se eu não encontrasse a certidão de nascimento dele logo de cara, Dona Mercedes assentiu alegremente e se afastou, indo em direção a uma copa próxima, onde outra mulher aparentemente comia um bolo de aniversário. Comecei a procurar e não demorou muito para perceber que ela não estava lá. Nunca esteve. Ampliei minha busca para a gaveta inteira, depois para as 2 gavetas anteriores e posteriores, examinando cada certidão individualmente. Era monótono, mas enquanto procurava, comecei a prestar atenção na conversa entre a Mercedes e a moça do bolo. Elas estavam falando sobre o velório em que a Mercedes tinha estado naquela manhã. Era de um homem que administrava uma barbearia local há vários anos. Um homem de quem a Mercedes obviamente gostava muito, e com quem até chegou a namorar quando ambos eram recém-saídos do ensino médio. Houve algumas falas nostálgicas sobre como ele era gentil e bonito, mas o que me chamou a atenção foi o tom de voz delas ao falarem. Elas não demonstravam apenas tristeza ou pesar, mas um medo profundo e visceral. A princípio não entendi, pois era incongruente com o que estavam dizendo. Então, elas começaram a falar sobre como ele havia morrido. O homem foi encontrado atrás de sua barbearia na manhã anterior, aparentemente atacado na noite anterior. Ninguém sabia o que o havia atacado, mas sua cabeça estava coberta de pequenos orifícios, rosto, couro cabeludo, até mesmo embaixo do queixo. A moça do bolo, cujo irmão aparentemente era o legista local, disse que pareciam marcas de dentes, mas dentes longos e finos como agulhas, e vindos de todos os ângulos, como nada que ele já tinha visto. Seja como for, o estrago foi enorme. Sua cabeça foi esmagada e perfurada com violência. Essa última parte não havia sido divulgada publicamente. Embora os ferimentos o tivessem matado, ele morreu de forma lenta e agonizante por asfixia, possivelmente enquanto ainda estava sendo mordido. Foi nesse momento que a mulher olhou para mim e percebi que eu havia parado de olhá-las de esguelha e estava simplesmente as encarando. Dei um sorriso amarelo e voltei a fingir que estava procurando nos arquivos. Depois de cochichar por um momento, elas voltaram para a recepção. Quando elas se foram, afastei a história da minha mente e voltei aos arquivos. Depois de 1 hora, desisti de encontrar o Lucas. Queria chorar, mas me sentia muito vazio e cansado para isso. Quando me virei para voltar para a recepção e sair do cartório, tive um pensamento. Minha esposa também havia nascido naquela cidade, em 1984. Não sei porquê, mas senti que precisava checar o registro dela também. E lá não havia certidão de nascimento para ela também. Vasculhei a gaveta inteira. Um novo pânico crescendo no meu peito, tirando meu fôlego. Peguei meu celular. Primeiro, verifiquei minhas mensagens. Ela havia me enviado 3 no dia anterior, pedindo para eu voltar para casa. Mas, em todas as vezes, respondi dizendo que estava bem e que haveria quando voltasse. Mas, desde então, nada. Imaginei que ela tivesse apenas desistido por um momento, mas agora não tinha tanta certeza. Liguei para o celular dela 3 vezes e para o telefone fixo 2 vezes, mas não houve resposta.
Só chamava. Quase saí correndo do lugar, mas me controlei e esperei o tempo suficiente para pedir à dona Mercedes que verificasse o registro da minha esposa no computador antes de ir embora. Nada. Sentindo-me entorpecido, agradeci e saí da sala. A viagem de volta para casa foi tranquila, e eu honestamente não me lembro de quase nada. Minha mente estava em um nevoeiro. Eu me sentia como se estivesse esperando para ler o laudo que dizia que eu tinha câncer terminal, depois de o médico já ter me dado a notícia. Minha esposa havia sumido. Qualquer outra coisa seria apenas confirmação. Parei em frente à casa e não fiquei surpreso ao ver que o carro da minha esposa não estava lá. Minha chave funcionou. A casa ainda era minha, aparentemente, mas não havia sinal da minha família ou de seus pertences. Vasculhei a casa, mais por uma questão de fechar um ciclo do que por esperança, e não encontrei nada. 2 horas depois, exausto em todos os sentidos, apaguei no sofá. Me vi em outro daqueles sonhos reais demais. Eu estava andando por um beco escuro em uma cidade desconhecida, encharcado pela chuva, sentindo o vento frio no rosto, trazendo consigo o cheiro de decomposição. Eu me dirigia a um ponto brilhante no beco, uma placa de neon acima de uma porta que parecia pertencer a algum tipo de bar ou clube. Havia um segurança na porta, um homem corpulento, com um cacetete pendurado na mão esquerda. Sem pensar, tirei uma moeda do bolso e a coloquei na palma da mão para que ele visse. Era a moeda estranha que eu havia encontrado, ou uma idêntica a ela. No sonho, eu a vi e a senti pulsar e se mover levemente na minha mão, embora meu eu onírico não tenha gritado nem a jogado fora. Depois de examiná-la por um momento, o segurança assentiu e me deixou entrar. Acordei repentinamente e vi que ainda estava escuro. Meu celular estava morto, mas depois de carregá-lo por alguns minutos, vi que eram 21 horas de sábado. Eu tinha dormido por mais de 20 horas. Não havia chamadas perdidas nem mensagens, e nenhum sinal de que alguém tivesse entrado enquanto eu dormia. Eu estava sozinho. Tomei um banho, na esperança de clarear a mente e me livrar do cheiro de suor velho. Ainda me sentia entorpecido, mas percebi que não comi havia mais de um dia. Então, esquentei uma sopa no micro-ondas e fiquei tomando enquanto olhava para as portas francesas que davam para o quintal. Fiquei parado ali por alguns instantes antes de ver a coisa flutuando. Era a mesma coisa que eu tinha visto no posto, ou algo parecido. Havia pouca luz da lua naquela noite, mas o poste de luz da segurança iluminava bem o quintal. Consegui ver a coisa vindo em minha direção lentamente, ainda a uns 30 metros de distância, mas ondulando para frente e para trás, enquanto cruzava lentamente a distância. Pensei muito em como descrever essa coisa, e ainda não sei. De certa forma, me lembra uma água viva gigante e pálida. De outras, parece um saco de roupa sujo para lavagem a seco que ganhou vida de forma obscena. Se é que tem uma cabeça, é a massa arredondada que a move para frente. Uma bola de carne pálida e quase translúcida que flutua no ar. No centro dessa massa, há uma bola de trevas se contorcendo. Isso me lembrou de fotos que eu já vi de um ninho de cobras acasalando. Se essa coisa tem um centro, um núcleo, um rosto, é esse núcleo canceroso. Mas essa não é a totalidade da coisa. Partindo dele, parcialmente pendurados, parcialmente flutuando por alguma suspensão desconhecida, há mais fios longos da mesma carne pálida e brilhante, como a cauda de um cometa. Ela segue lentamente atrás da massa, mudando de direção em correntes desconhecidas, enquanto fios menores ocasionalmente se agitam como se estivessem experimentando o ar. Fiquei olhando para aquilo por pelo menos 10 segundos antes de conseguir me mexer. Me peguei imaginando se ele estaria cheio de dentes longos como agulhas. Então corri. Ele se movia muito lentamente em direção à casa. Então, tive tempo de colocar os sapatos, pegar minha carteira, celular, chaves e meu casaco de onde eu o havia largado quando cheguei em casa no dia anterior. Então, saí porta afora, entrei no carro e fui embora. Olhei pelo retrovisor, mas não a vi me seguir. Isso foi há 5 dias. Estou fugindo desde então, de hotel em hotel, desistindo de qualquer pretensão de não usar cartões ou de me preocupar em ser rastreado.
só tentando ficar longe daquela coisa, seja lá o que ela queira. Liguei para o meu trabalho uma vez, e para minha surpresa, eles não sabiam quem eu era. No entanto, meu cartão ainda funcionava. Assim como todas as minhas contas online, tudo o que não depende de pessoas parece estar funcionando perfeitamente. Tenho vivido no piloto automático nos últimos dias, mas isso mudou na noite passada. Eu o vi de novo do lado de fora do meu quarto de hotel, apenas por um momento, e ele não chegou perto. Mas eu sabia que ele sabia que eu estava lá. Então, eu desisto. Vou para casa. Ele vai me pegar, ou não. Ou talvez eu mesmo me mate, se tiver coragem. Na verdade, provavelmente vai depender do meu medo. Porque apesar de tudo, apesar de me sentir completamente usado e oco, ainda estou apavorado. Esta provavelmente será minha última postagem. Se eu sobreviver de alguma forma, postarei novamente. Se eu não sobreviver, bem, vocês saberão. Obrigado por ouvirem tudo isso. Me sinto tão sozinho agora, e significa muito poder falar sobre isso, mesmo em um formato tão estranho, mesmo que seja como gritar no escuro. Obrigado. Quando cheguei em casa na noite de quinta-feira, decidi que queria que a coisa viesse. Se eu queria que ela voltasse para me matar, ou para que eu pudesse tentar matá-la, isso variava de momento a momento, mas a ideia de revidar foi crescendo ao longo do dia e permaneceu constante. Eu estava cansado de ser vítima do que quer que fosse tudo aquilo, de ter coisas tiradas de mim. Pensamentos suicidas se dissipavam cada vez mais, em grande parte devido às palavras de encorajamento que recebi aqui. E embora estivesse resignado com o destino de que provavelmente morreria, decidi que ainda tinha um pouco de vontade de resistir. Então, é claro que nada aconteceu naquela noite. Quando cheguei em casa, verifiquei a casa novamente, e estava tudo intacto desde minha última visita. Nenhum sinal da minha família ou de seus pertences. Agora, além do choque inicial de tudo o que havia acontecido e um pouco mais descansado, tive mais tempo para estudar o padrão deixado pelo apagamento deles. Não apenas todos os seus pertences haviam sumido, mas outras coisas também haviam sumido ou mudado. Meu filho havia feito um molde da mão dele em argila em outubro para um trabalho da escola. Ele me deu de presente e desde então estava em cima da estante da cozinha. O molde e a estante haviam sumido. Eu tinha uma capa de chuva de couro que minha esposa me deu há 2 anos, muito cara e bonita, embora eu raramente a usasse. Verifiquei o nosso armário de casacos, e ele também havia sumido. Até mesmo os móveis estavam diferentes. Se era algo que eu havia comprado, ou que havíamos comprado juntos, ainda estava lá. Mas outros móveis, ou objetos de decoração que ela havia comprado sozinha, ou que já possuía antes de nos conhecermos, haviam sumido, ou sido substituídos por algo que eu não reconhecia, como se para preencher o vazio deixado pela ausência do outro objeto. Minha conta bancária era outra anomalia estranha. Como mencionei anteriormente, meu emprego aparentemente não existia mais, e eu não tinha nenhuma indicação de outro emprego que o tivesse substituído. Nenhum cartão de visita, nenhum contato estranho no meu celular, etc. Então verifiquei minha conta para ver quanto dinheiro ainda restava e de onde vinha. Havia muito dinheiro lá, mais do que o normal, na verdade. E quando olhei para os depósitos, vi um depósito direto de quase R$ 7.000 uma vez por mês, desde o início do meu extrato online. O nome atribuído aos depósitos era apenas uma sequência de letras, números e símbolos que, se tinham algum significado, não significavam nada para mim, e bem que poderiam ser aleatórios. Pensei em ligar para o banco no dia seguinte para tentar descobrir mais sobre meu benfeitor. Mas a ideia me parecia exaustiva. Estou pronto para acabar com tudo isso. Larguei o celular e peguei o taco de beisebol que havia encontrado no mesmo armário onde estava minha capa de chuva. Fui para o quintal e fiquei lá por 1 hora. Andei de um lado para o outro, gritando para a coisa terrível que estava me assombrando, exigindo que ela me enfrentasse. Conseguia sentir uma mistura de medo, raiva e desespero na minha voz. No final, eu estava mais implorando do que qualquer outra coisa, mas nada aconteceu. Ela viria no seu devido tempo. Voltei para dentro, comi alguma coisa e fui dormir. Não consigo dormir na nossa cama nem ficar no nosso quarto por muito tempo.
É uma lembrança muito forte da ausência ou inexistência da minha esposa, então me ajeitei no sofá da sala novamente. Não demorou muito para que eu caísse em um sono profundo. Tive sonhos longos e estranhos naquela noite. Embora tivessem a mesma textura de realidade dos outros sonhos, desde que as mensagens começaram, não me lembro de nenhum detalhe. O que me lembro é da dor repentina e aguda na minha mão direita que me acordou. Tentei me levantar em choque, mas minha mão estava imóvel perto do chão. O movimento brusco fez meu ombro se manifestar em protesto, me fazendo girar e cair do sofá no carpete. Caí de quatro, com a visão perfeita para ver o que estava devorando minha mão direita. Era outra daquelas coisas. Não sei como chamá-las, mas essa era muito menor. A pequena massa brilhante de seu corpo estava espalhada pela minha mão como uma luva, até um pouco depois do meu pulso. Na hora, eu sentia tanta dor e terror que mal conseguia pensar. Então, tenha paciência comigo, pois grande parte da minha descrição é baseada na reconstrução desses eventos a partir de reflexões posteriores. A bola escura de massa serpentina que eu tinha visto na criatura maior também estava ali, mas espalhada pela minha mão como uma camada abaixo daquela que tentava me consumir. Pensando bem, acho que era daí que vinham todos os dentes. Eram tantos dentes, agulhas perfurando minha carne, rasgando meus tendões e raspando meus ossos. Por pior que fosse, a sensação avassaladora de pressão era de alguma forma pior. Embora a criatura estivesse competindo consigo mesma para saber qual método destruiria minha mão primeiro, quando a vi pela primeira vez, juro que ela parou e me analisou. Apesar de não ter olhos ou rosto que eu pudesse ver, ela voltou ao trabalho, e eu comecei a gritar. Não conseguia mover minha mão porque a coisa havia prendido em uma das pernas do sofá. Minhas primeiras tentativas de me soltar apenas causaram mais dor, sem nenhum progresso. Olhei em volta procurando por uma arma, mas não vi nada ao meu alcance. Notei a moeda estranha de couro que eu havia deixado na mesinha de centro. No entanto, a moeda havia se partido ao meio enquanto eu dormia. Aparentemente a coisa estava lá dentro o tempo todo, mas essa informação não me ajudaria agora. Eu precisava matá-la. Minha mão começava a ficar dormente, e eu sabia que tinha pouco tempo para salvá-la, se é que ainda era possível. Fazendo força, me levantei parcialmente e comecei a me arrastar em direção à cozinha, pois embora a coisa não pudesse ser separada do sofá, o sofá não estava preso a nada. Enquanto eu o puxava lentamente, a coisa mordeu e esmagou minha mão com mais força. Achei que ela fosse explodir, me deixando com um toco sangrento e dilacerado. Mas continuei puxando. Meus gritos foram substituídos pela minha concentração e esforço. Atravessei a sala e entrei na cozinha. Pensei na faca, mas fiquei com medo de acabar machucando minha mão, ou de que a criatura se soltasse e subisse pela faca até a minha mão esquerda, antes que eu pudesse largá-la. Comecei a abrir gavetas e encontrei um isqueiro velho que eu às vezes usava na churrasqueira. Fazendo uma oração desesperada, apertei o botão. Não aconteceu nada além de uma pequena chama surgir na ponta do isqueiro. Aproximei a chama da carne da criatura. Uma fumaça cinza escura começou a sair do ponto de contato, e um cheiro horrível me fez engasgar, mas foi só. Nenhuma reação da criatura. A dor estava diminuindo, mas isso, de alguma forma, me deixou com mais medo, não menos. Olhei ao redor em busca de uma nova arma, mas não vi nada além de um saleiro em forma de vaquinha que devia ser um dos objetos substitutos, já que eu nunca o tinha visto antes. Lembrei-me de lesmas de jardim, e sem ter outra opção, peguei o saleiro e o virei. O sal caiu sobre a criatura, e dessa vez a reação foi imediata. A carne leitosa ficou preta onde o sal a tocou, parecendo queimar a criatura, que começou a tentar soltar a minha mão. Pisei nela com o pé direito para segurá-la no lugar enquanto jogava mais sal, esfregando a mão no chão para pegar os cristais de sal que não haviam acertado o alvo. A princípio, a criatura tremeu violentamente e depois ficou imóvel, exceto pela deterioração contínua de sua carne. Tirei minha mão de sua carcaça e continuei a jogar sal com a outra mão até que ele se transformasse em uma pequena massa preta de carne que começou a rachar e se esfarelar diante dos meus olhos. Sentei-me, olhando para os restos mortais do monstro por uns 5 minutos,
certificando-me de que ele não se regenerasse antes de olhar para a mão que eu segurava no colo. Não havia sangue, pus ou qualquer outro fluido. Em vez disso, minha mão parecia um pouco inchada, mas normal, a não ser pelas centenas de pequenos orifícios que agora adornavam quase cada milímetro da minha pele. Até mesmo a pele nas laterais dos meus dedos e nas minhas unhas tinha orifícios. Nos lugares onde eu podia ver as veias claramente, também havia orifícios, mas ainda não havia sinal de sangue, nem dor, nenhuma sensação. Minha mão apenas balançava molemente no pulso, sem nenhum formigamento ou sensação fantasma. Tentando decidir o que fazer, olhei para o meu celular e percebi que eram 2 da manhã de sábado. Eu tinha dormido por quase 30 horas. Pensei em ir ao pronto-socorro, mas hesitei. Sabia que, no meu estado, eu pareceria estranho na melhor das hipóteses e completamente louco na pior. No momento, eu parecia estar bem fisicamente, a menos que a coisa tivesse me injetado algum veneno que um hospital provavelmente não conseguiria combater. Por fim, decidi ir ao médico no dia seguinte, a menos que a situação piorasse. Embora eu não tenha mais dormido naquela noite, minha mão permaneceu a mesma, e nada mais aconteceu. Na manhã seguinte, fui ao médico. Como era sábado, acabei tendo que ir a uma clínica de emergência do outro lado da cidade, em vez de ir ao meu médico de costume, mas aparentemente, meu cartão do plano de saúde ainda funcionava, e em meia hora eu estava em uma sala sendo examinado. A médica de plantão era uma jovem simpática que parecia muito inteligente, mas também muito curiosa sobre como eu havia me machucado. Em vez de tentar inventar uma mentira elaborada que provavelmente não seria convincente, eu apenas disse que não sabia, que acordei do lado de fora da minha casa e minha mão estava daquele jeito. Ela verificou se eu tinha algum ferimento na cabeça ou se minha pressão arterial tinha subido, mas não conseguiu dizer nada além de que parecia que eu tinha sofrido danos graves nos nervos, o que ela chamou de neuropraxia, com base nos meus sinais clínicos e nos ferimentos. Ela tirou radiografias e viu uma pequena fratura no meu dedo anelar, que ela imobilizou, mas disse que qualquer coisa mais aprofundada teria que ser feita em um hospital. Eu disse que não achava que precisava ir a um hospital, mas que marcaria uma consulta com meu médico em breve. Ela protestou, sugerindo que um ferimento tão estranho e grave deveria ser examinado com mais cuidado do que ela era capaz de fazer na clínica. Agradeci e fui embora. Voltei para casa dirigindo, tentando evitar olhar para a minha mão direita, tanto porque ela parecia horrível, quanto porque era um lembrete constante da noite anterior. Quando entrei, a enfaixei, não porque precisasse, mas apenas para não precisar olhar para a pele esburacada. Meu objetivo era ficar acordado a maior parte do dia, monitorando minha mão e me precavendo contra outro ataque. Apesar disso, por volta do meio-dia, caí em um sono profundo e sem sonhos. Quando acordei, senti um cheiro horrível de podre. Imediatamente, olhei para a minha mão enfaixada, que estava ensopada e coberta por uma gosma marrom esverdeada. Corri para a pia da cozinha e arranquei as bandagens, colocando a mão debaixo da água. Não havia sinal de nenhuma secreção. Era como se os orifícios tivessem sido abertos como uma torneira suja e depois fechados novamente. Lavei as mãos várias vezes e as sequei com cuidado, sentindo um novo pânico e tristeza com a sensação de que ela estava pendurada na ponta do meu braço como um pedaço de carne morta. Senti lágrimas brotando nos meus olhos e voltei para a sala, notando o bloco de notas e a caneta no chão pela primeira vez. Era um bloco de notas velho que me parecia vagamente familiar, mas eu não conseguia me lembrar de onde ou quando tinha visto. Perto dele, havia uma caneta esferográfica, do tipo que usávamos em casa para fazer anotações ou preencher cheques. Ambos tinham manchas claras da mesma cor que estava saindo da minha mão, e havia algo escrito no bloco. Reconheci minha letra, e pelas manchas tenho certeza de que escrevi aquelas palavras com a minha mão morta enquanto dormia. Não sei o que aquilo significava, mas o que estava escrito no bloco era o seguinte: a canção da pega. Há um bando de pegas ao meu redor, elas voam tão alto quanto se pode ver. Elas levaram meus olhos, mas pagaram um preço justo, descanso em seus olhos, uma troca justa, abrangendo a terra e o mar. Há um bando de melros em voo.
Eles vão e voltam todas as noites. Eles levaram meus ouvidos, com bicos afiados e cruéis, mas cada grito de tristeza me favorece, encontrado nos espaços longe da luz. Há um bando de corvos grasnando alto. Eles projetam sombras grandes como nuvens, um sudário. Eles levaram minha língua e minha voz, mas eu já estava forte. Eles não tiveram escolha. É com seus dados rosados que sinto o gosto das lágrimas. Há um céu cheio de gralhas, e sou eu, vejo os restos mortais no campo que eu costumava ser, mas agora me movo livremente, ainda jovem e faminto. Ainda buscando o vazio, eu te vejo brilhando ali, seu espírito inconsciente. Assim que terminei de ler, meu celular vibrou. Era uma mensagem de texto. Ela dizia: "Você viu algo que não devia, mas agora você verá e contará muito, muito mais. Pretendo que esta seja minha última postagem, pelo menos por enquanto. Se eu postar mais alguma coisa, será por causa de alguma mudança ou atualização importante, ou se eu tiver algo novo que precise compartilhar. Que Deus me ajude, mas não sei se contar essas coisas é uma coisa boa. Preciso de um tempo para pensar. Obrigado a todos pelo apoio. Espero que estejam todos bem. Voltei a sonhar desde que minha mão foi atacada. Durmo cada vez mais. No começo, eu dormia por períodos absurdamente longos, mas compensava com longos períodos de vigília. Com o tempo, isso está mudando e estou perdendo cada vez mais tempo. O único efeito colateral potencialmente positivo disso é que estou sonhando novamente e sinto que esses sonhos são a chave para algo. Não me lembro de muita coisa, apenas de passar um tempo em um mundo que é parecido com o nosso, mas muito diferente. Ao mesmo tempo em que ando por lá, vejo cidades, pessoas, as características de um mundo moderno, mas também vejo coisas sombrias e estranhas. Lembro-me do bar do beco do meu sonho anterior. Acho que meu eu onírico frequenta com frequência. É um lugar estranho e animado, com características desse outro lugar misterioso por todos os lados. Símbolos nas portas, murmúrios estranhos vindos de um grupo reunido em uma mesa no canto, e uma música que parece algo que tocaria em um restaurante no inferno. Mas no final das contas, um bar é um bar. E ali, sinto que as pessoas me conhecem. A maioria parece me respeitar ou temer, embora eu não faça ideia do porquê, mas parece real. E comparado com a minha vida acordado ultimamente, é bom. Sentei-me no balcão, pedi uma bebida ao barman baixinho e sorridente que se aproximou, e decidi aproveitar ao máximo aquele sonho profundamente lúcido. Foi quando o burburinho animado da multidão se calou. Sentindo mais do que ouvindo, me virei para ver um homem mais velho entrando no bar. Ele era comum à primeira vista, bem vestido, mais discreto, cumprimentando as pessoas com um aceno de cabeça enquanto entrava, mas falando muito pouco enquanto abria caminho até uma mesa no canto. No entanto, senti a sala ficar tensa enquanto ele passava. Tentei observá-lo discretamente para entender o motivo, mas foi só quando ele estava saindo do meu campo de visão que eu vi. Com o canto do olho, consegui ver algo muito parecido com a cabeça que havia atacado minha mão flutuando atrás dele. Seus tentáculos estavam firmemente enrolados em seus membros e cabeça. Precisei me esforçar para não gritar, voltando lentamente minha atenção para minha bebida e tentando respirar. A coisa era muito maior do que a criatura que me atacou, ou até mesmo do que aquela que eu tinha visto no meu quintal. E em vez de ser basicamente translúcida e fluida, era cinza escura e esfumaçada, com bordas mais nítidas em intervalos irregulares ao longo da carne de seu núcleo bulboso. Pensando bem, acho que aqueles podem ter sido mais dentes de seu centro escuro, que cresceram tanto que perfuraram seu próprio crânio. Fiquei paralisado por vários instantes, analisando o vislumbre que tive e tentando decidir o que fazer em seguida. E foi aí que acordei. Pela primeira vez em dias, eu queria voltar a dormir para tentar ver mais. Certo ou errado, passei a sentir que meu lugar dos sonhos é tão ou mais real do que esta vida, e que alguma parte de mim está lutando para me mostrar isso, em vez de me deixar apodrecer em um sono sem sonhos. Mas o sono havia ido embora por enquanto. Olhei para o meu celular e vi que tinham se passado quase 26 horas desde a última vez que eu tinha acordado. O mais estranho da minha vida, cada vez mais esquisita, é que não há pontas soltas.
Como mencionei antes, recebo dinheiro de origem desconhecida na minha conta. Todos que eu conhecia foram apagados ou não se lembram mais de mim. Continuo comendo e bebendo, mas, mesmo quando durmo o dia todo, nunca vejo sinais de que sujei minhas roupas, ou de que estou com muita fome ou sede ao acordar. Sinto que tudo foi podado para que eu possa basicamente dormir, e às vezes escrever essas coisas estranhas com a minha mão corrompida. Tenho medo de que chegue um dia em que eu não acorde mais. Então, eu saio, vou ao mercado, tentando evitar os olhares estranhos que minha mão enluvada recebe. Seria mais fácil se não fosse pelo leve desgosto que vejo nas pessoas quando me veem, como se sentissem cheiro de podre antes mesmo de verem minha mão. Mesmo quando sei que ela está limpa, eu me visto basicamente da mesma forma e não estou mal arrumado, mas me sinto como um mendigo sujo e indesejado. Enquanto empurro um carrinho de compras pelo corredor, não acho que eles façam isso conscientemente. É como se alguma parte animal deles soubesse que há algo errado comigo. Agora, às vezes, vou ao parque, o que é melhor, principalmente quando está vazio. Percebi que consigo adiar o sono por um tempo se ficar em um lugar público. Acho que a mão morta não quer que eu desmaie em público, mas se eu ficar muito tempo fora, minha mão, normalmente flácida, começa a latejar dolorosamente, com uma urgência cada vez maior, até que eu vá para casa e volte a dormir. Sinto-me como um prisioneiro, mas não desisti. Estou tentando encontrar alguma conexão entre o que aconteceu comigo e os textos que minha mão produz. Até agora, o que consegui descobrir é que existe uma empresa de segurança chamada Tattersall, uma empresa discreta que trabalha principalmente com contratos Shokugumi. Então, essa pode ser uma conexão com o FM Escritor. Com base em algumas discussões em fóruns que encontrei, houve um aumento estranho na quantidade de pichações em portas em certas partes do sul e do centro-oeste do Brasil. Dos poucos exemplos de fotos que encontrei online, vários pareciam com o que foi descrito em Não é uma janela, é uma porta. Por fim, ainda não encontrei outro texto, ou pelo menos nenhuma narrativa. Mas, há 2 dias, encontrei algo que a mão fez enquanto eu dormia. Era um desenho de uma caverna, ou era o que parecia ser. Embaixo havia apenas uma palavra: mistério. Não sei o que isso significa, nem se algum dia saberei, mas continuarei tentando e queria atualizá-los sobre a situação, aproveitando esta breve janela de tempo em que estou acordado. Se eu conseguir, escreverei novamente. Espero que estejam todos bem